Há algo que você tem sentido há um tempo, mas nunca conseguiu explicar completamente. É um desconforto silencioso, um nó no peito, um cansaço que não está ligado ao seu corpo. E não, não é estresse, não é ansiedade. É outra coisa. É o resultado de ter permitido demais, de ter curvado a cabeça tantas vezes que você já nem se lembra de como era mantê-la erguida. E o pior, você acha que é normal. Te ensinaram a engolir, a suportar, a não fazer barulho. Te disseram que se você fosse bom, paciente, compreensivo, tudo ficaria bem. Uma mentira. O que realmente aconteceu é que você se tornou uma esponja emocional para tudo o que os outros não conseguiam lidar. Você foi presa fácil para comportamentos tóxicos que, com o tempo, fizeram você duvidar do seu próprio valor. E agora, quando algo te incomoda, você não sabe se é uma reação legítima ou se está se tornando sensível demais. Spoiler: não é sensibilidade, é intuição. É sua mente gritando por socorro. Carl Jung viu isso antes de qualquer um. Ele dedicou sua vida a mergulhar nas profundezas da psique humana, e o que ele encontrou foi aterrorizante. A maior parte do nosso sofrimento não vem de grandes traumas, mas do que permitimos no dia a dia, dos pequenos venenos, dos gestos que ignoramos, das atitudes que normalizamos, dos limites que não defendemos. Jung entendeu que o que você não enfrenta fica dentro, e o que fica dentro apodrece. Este vídeo não é confortável. Não foi feito para você se sentir bem. Foi feito para você acordar, para você enxergar com clareza brutal os 7 comportamentos que Jung apontou como inaceitáveis. Não porque fossem moralmente errados, mas porque são uma ameaça direta à sua identidade, à sua integridade, à sua saúde mental. São como cupins, trabalham em silêncio por dentro até que um dia você se olha no espelho e não sabe mais quem você é. Mas eu te aviso, esses comportamentos não vêm com rótulo. Não gritam, não se apresentam como monstros. Eles se disfarçam de amor, de amizade, de preocupação, de humor. E se você não estiver prestando atenção, você os aceita. E quando os aceita uma vez, eles se repetem, e cada repetição mata algo em você. É por isso que você está aqui. Não por curiosidade, não por entretenimento. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que já basta, que você não pode continuar engolindo, que você precisa nomear o que tem carregado, que você precisa parar de permitir. E não, isso não é só sobre os outros, é também sobre você, porque alguns desses comportamentos você também exerceu, e é por isso que doem tanto, porque você não apenas sofre com eles, você os repete. Não porque seja mal, mas porque ninguém te ensinou a vê-los. Ninguém te disse que isso também é violência, que isso também te afasta de si mesmo. Mas hoje você vai ver. Hoje, comportamento por comportamento, você vai descobrir o que Jung tentou nos alertar. E quando terminar este vídeo, você não olhará para certas pessoas da mesma forma, nem para si mesmo. E sim, isso vai doer, mas também vai te libertar. Você está pronto? Porque uma vez que você começa, não dá mais para voltar. As armadilhas invisíveis que nos destroem. Algumas coisas parecem pequenas até que te destroem. Às vezes começa com um gesto, uma frase ambígua, um conselho não solicitado, algo aparentemente inofensivo. Mas se você repete de novo e de novo, se você deixa passar, isso se torna a norma. E é aí que você não é mais você. Você é o que os outros moldaram em silêncio enquanto você achava que estava decidindo. Carl Jung nos alertou sobre o inimigo silencioso, a manipulação emocional velada. Não chega gritando, não chega com correntes, chega com ternura, com frases disfarçadas de preocupação. Estou dizendo isso para o seu próprio bem. Se você realmente me amasse, faria isso. Não entendo por que isso te afeta tanto. E então você começa a duvidar. Primeiro, duvida da situação, depois da sua percepção.
No final, você duvida de si mesmo, porque o mestre manipulador não precisa se impor. Ele só precisa que você comece a se questionar. Isso não é amor, não é amizade. É controle disfarçado de afeto. E o pior é que muitas vezes vem de pessoas que você ama, e isso o torna mais venenoso, porque você confunde lealdade com resignação. Jung explicou isso com uma franqueza assustadora. As pessoas farão o que for preciso, por mais absurdo que pareça, para evitar enfrentar a própria alma. E que melhor maneira de evitá-la do que moldar a sua? A manipulação emocional se alimenta do seu silêncio, da sua educação mal interpretada, do seu medo de perder o outro. Mas o que você realmente está perdendo é a si mesmo. E quando já te domaram o suficiente, quando sabem que você não vai responder, que sua resistência é fraca, então eles cruzam outra linha. Não contentes em moldar sua mente, eles buscam distorcer sua imagem diante dos outros. E o fazem da maneira mais covarde, através do riso. Porque quando o controle não basta, o próximo passo vem, mais doloroso, mais público, mais distorcido, humilhação disfarçada de humor. E então você começa a duvidar. Primeiro, duvida da situação, depois da sua percepção. No final, você duvida de si mesmo, porque o mestre manipulador não precisa se impor. Ele só precisa que você comece a se questionar. Isso não é amor, não é amizade. É controle disfarçado de afeto. E o pior é que muitas vezes vem de pessoas que você ama, e isso o torna mais venenoso, porque você confunde lealdade com resignação. Jung explicou isso com uma franqueza assustadora. As pessoas farão o que for preciso, por mais absurdo que pareça, para evitar enfrentar a própria alma. E que melhor maneira de evitá-la do que moldar a sua? A manipulação emocional se alimenta do seu silêncio, da sua educação mal interpretada, do seu medo de perder o outro. Mas o que você realmente está perdendo é a si mesmo. E quando já te domaram o suficiente, quando sabem que você não vai responder, que sua resistência é fraca, então eles cruzam outra linha. Não contentes em moldar sua mente, eles buscam distorcer sua imagem diante dos outros. E o fazem da maneira mais covarde, através do riso. Porque quando o controle não basta, o próximo passo vem, mais doloroso, mais público, mais distorcido, humilhação disfarçada de humor. Mas hoje você vai ver. Hoje, comportamento por comportamento, você vai descobrir o que Jung tentou nos alertar. E quando terminar este vídeo, você não olhará para certas pessoas da mesma forma, nem para si mesmo. E sim, isso vai doer, mas também vai te libertar. Você está pronto? Porque uma vez que você começa, não dá mais para voltar. As armadilhas invisíveis que nos destroem. Algumas coisas parecem pequenas até que te destroem. Às vezes começa com um gesto, uma frase ambígua, um conselho não solicitado, algo aparentemente inofensivo. Mas se você repete de novo e de novo, se você deixa passar, isso se torna a norma. E é aí que você não é mais você. Você é o que os outros moldaram em silêncio enquanto você achava que estava decidindo. Carl Jung nos alertou sobre o inimigo silencioso, a manipulação emocional velada. Não chega gritando, não chega com correntes, chega com ternura, com frases disfarçadas de preocupação. Estou dizendo isso para o seu próprio bem. Se você realmente me amasse, faria isso. Não entendo por que isso te afeta tanto. Eles começam a semear a dúvida sobre a sua própria percepção. E aqui entramos no território sombrio do gaslighting. Aquele momento em que alguém nega o que disse, te acusa de imaginar coisas, minimiza suas emoções. Isso nunca aconteceu. Você está exagerando. Você sempre faz um drama. O pior do gaslighting não é o que eles te dizem, é o que começa a acontecer dentro de você. Porque a mente, para sobreviver, começa a se adaptar à mentira do outro. Jung falava disso como traição interna.
O momento exato em que você começa a desconfiar de si mesmo e quando você duvida do que sente, do que lembra, do que intui, você está perdido. Você se torna prisioneiro da mente de outra pessoa, uma mente que manipula a sua e o faz sem que você perceba. Gaslighting é uma guerra silenciosa. Não há gritos, não há golpes, apenas uma névoa densa que se instala dentro de você até que um dia você não sabe mais se o problema é você ou tudo o que está permitindo. E aqui está a parte mais macabra. Quando conseguem instalar essa confusão em você, quando você não sabe mais o que é real, eles fazem algo ainda mais perverso. Começam a usar sua vulnerabilidade contra você. É o quarto comportamento, a invalidação emocional sistemática. Você conta algo que te dói e eles descartam. Você explica como se sente e eles ridicularizam. Você está sempre com a mesma coisa. Não é para tanto. Você só está complicando as coisas. Toda vez que alguém invalida seu mundo interior, o que realmente está dizendo, no fundo, é que suas emoções são inconvenientes, irritantes, exageradas, que você deveria sentir menos, ser mais quieto. E então você aprende a engolir tudo, a não expressar, a não incomodar. Você se torna uma versão mutilada de si mesmo, alguém que vive para que os outros não se sintam desconfortáveis. Parece familiar? Jung dizia que quando reprimimos nossas emoções, elas não desaparecem, apodrecem e se manifestam depois como ansiedade, insônia, raiva descontrolada ou tristeza sem nome. Não somem, transformam-se. E quando o fazem, te puxam ainda mais para longe de quem você era. Mas não termina no emocional. Porque uma vez que você foi manipulado, ridicularizado, confundido e invalidado, vem o golpe mais frio, o mais calculado, o mais devastador. O desprezo silencioso. Aquele gesto, aquele olhar, aquela ausência intencional, a falta de resposta, a precisão cirúrgica de te ignorar. Eles não gritam com você, não te insultam. Eles simplesmente te apagam. Mas você está ali, existindo, gritando por dentro, sabendo que estão te punindo com o silêncio deles. Que cada minuto que passa sem uma palavra deles é mais uma ferida na sua necessidade de conexão. E é aqui que muitos se quebram, porque o desprezo não precisa de explicações, ele simplesmente te arrasta. Faz você se sentir invisível, irrelevante, como se sua existência dependesse de uma resposta que nunca chega. E se você chegou a este ponto, se suportou tudo isso sem explodir, então você não é mais a mesma pessoa. Você não confia mais, não fala mais, não sente mais o mesmo. Você vê onde isso está indo? Jung avisou: o que você nega te subjuga, o que você aceita te transforma. E tudo isso que você tem tolerado é exatamente o que está te subjugando. Mas ainda não terminamos. Restam mais dois comportamentos, os dois mais perigosos, os mais insidiosos. Aqueles que, se você não os detectar a tempo, não só te destroem, mas te transformam em um deles. Você quer continuar? Porque o que vem a seguir é ainda mais sombrio. A queda no abismo da autonegação. Até agora, falamos sobre o que eles fazem com você, como moldam, distorcem e manipulam sua percepção. Mas o que se segue não é apenas uma agressão contra você. É uma infecção que, se você não a detectar a tempo, vai se infiltrar nas suas mãos, nas suas decisões, na sua forma de olhar o mundo. O próximo comportamento não só te prejudica, ele te transforma. A normalização do sacrifício como virtude. Este é o sexto, e provavelmente o mais aplaudido, o mais disfarçado, o mais socialmente celebrado. Te ensinaram desde a infância que ceder é amar, que colocar os outros em primeiro lugar é nobre, que o autossacrifício é um sinal de maturidade. E assim, pouco a pouco, você aprende a desaparecer, a se colocar em último lugar na sua própria vida. Mas há uma verdade que dói mais do que qualquer rejeição. Nem tudo que você faz por amor é saudável.
Nem tudo que você tolera em nome da paz é pacífico. Às vezes, o que você chama de sacrifício é submissão, é medo, é o hábito de não existir plenamente. Jung entendeu isso perfeitamente. Ele falou do self como o verdadeiro centro da psique, e tudo o que te afasta desse centro, tudo o que anula seus verdadeiros impulsos, seus desejos, seus limites, te fragmenta, te divide, te transforma em um reflexo distorcido do que você era. Mas o mundo te aplaude por isso, por ser complacente, por não causar problemas, por estar sempre ali para todos. E ninguém te pergunta: e quando foi a sua vez? Quando você chegou a si mesmo? O sacrifício perpétuo não é amor, é autoabandono. E a parte mais terrível é que, quando você o transforma em sua identidade, você se perde. E o que acontece quando alguém se perde completamente? Quando já não tem voz, nem centro, nem limites? Acontece isso. O sétimo comportamento, a aceitação do desprezo como preço para pertencer. Este é o fim da estrada, o buraco mais profundo. É quando, depois de tanta manipulação, humilhação, confusão, invalidação, silêncio e autoabandono, você decide que pertencer a qualquer custo é melhor do que estar sozinho com a sua verdade. E você se resigna. Você aceita migalhas, tolera a rejeição sistemática, justifica o injustificável. E a parte mais trágica, você se convence de que o problema é você, que você merece esse tratamento, que não pode aspirar a mais. Jung descreveu esse estado como uma morte psíquica, uma desconexão absoluta do self. O momento em que a pessoa já não luta, já não pergunta, já não sente, apenas sobrevive. Se adapta aos maus tratos, porque acredita que não há nada além disso, que o desprezo é o custo de não estar sozinho, que ser ignorado é melhor do que não ser visto. Mas não é. Nada, ouça com atenção, nada vale a pena trair a si mesmo todos os dias. A solidão é dura, sim, mas viver rodeado de sombras que te absorvem, isso é o inferno. Você não está aqui para implorar por pertencimento. Você está aqui para habitar a si mesmo, para ocupar seu lugar no mundo sem pedir permissão, para se reconstruir depois de permitir tudo isso. E se você chegou até aqui, você sabe, você sente cada palavra, porque cada um desses comportamentos deixou uma marca em você. Talvez não todos, talvez não o tempo todo, mas você sabe como é olhar no espelho e não se reconhecer. Você sabe como é ficar quieto para que outra pessoa não se ofenda. Você sabe como é se sentir pequeno em lugares onde você deveria ser sua versão mais plena. Agora você os conhece. Você não pode dizer que não sabia. 7 comportamentos, 7 venenos, 7 maneiras de se destruir com seu próprio consentimento. Jung não os escreveu como um guia. Ele os deixou como um aviso, como uma sirene distante no meio da névoa. O caminho para a libertação. Então, agora que você sabe, o que você fará? Porque aqui vem a reviravolta que ninguém espera. A maioria das pessoas, mesmo depois de entender tudo, não vai mudar nada. Vão voltar para o mesmo ambiente, vão voltar para os mesmos laços, vão voltar para o mesmo padrão de autotraição. Por quê? Porque é confortável. Porque dói menos ficar adormecido do que enfrentar o vazio de ser autêntico. Mas se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra, cada silêncio, cada sombra, você não é a maioria. Há algo em você que está começando a queimar. Você sente, não é? Aquela pequena chama que diz: chega. Você ainda não sabe como fazer. Não tem todas as respostas, mas sabe, com certeza animal, que algo dentro de você quer se libertar. E é aí que começa o verdadeiro trabalho. Não se trata de apontar dedos para os outros. Não se trata de se tornar um juiz ou uma vítima profissional. Trata-se de observar, de olhar com frieza, de ser absolutamente honesto consigo mesmo. Onde você tem tolerado o intolerável? Quem você tem justificado demais?
Que parte de você sacrificou para continuar sendo aceito? Este não é um vídeo de autoajuda. É um espelho sem filtros. E se você não consegue lidar com seu reflexo, não é porque ele está quebrado, é porque você não ousou ver quem você realmente é. E ouça com atenção. Se você decidir mudar, se você decidir cortar esses comportamentos, prepare-se para perder coisas, pessoas, laços, rotinas. Mas não se engane. Você não estará perdendo nada que já não estivesse tirando sua vida. Cada perda será uma purga, e o que restar depois será o real, o seu, sólido, o que ninguém pode destruir sem a sua permissão. Mas se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra, cada silêncio, cada sombra, você não é a maioria. Há algo em você que está começando a queimar. Você sente, não é? Aquela pequena chama que diz: chega. Você ainda não sabe como fazer, não tem todas as respostas, mas sabe com certeza, animal, que algo dentro de você quer se libertar. E é aí que começa o verdadeiro trabalho. Não se trata de apontar dedos para os outros, não se trata de se tornar um juiz ou uma vítima profissional. Trata-se de observar, de olhar com frieza, de ser absolutamente honesto consigo mesmo. Onde você tem tolerado o intolerável? Quem você tem justificado demais? Que parte de você sacrificou para continuar sendo aceito? Este não é um vídeo de autoajuda. É um espelho sem filtros. E se você não consegue lidar com seu reflexo, não é porque ele está quebrado, é porque você não ousou ver quem você realmente é. E ouça com atenção. Se você decidir mudar, se você decidir cortar esses comportamentos, prepare-se para perder coisas, pessoas, laços, rotinas. Mas não se engane. Você não estará perdendo nada que já não estivesse tirando sua vida. Cada perda será uma purga, e o que restar depois será o real, o seu, sólido, o que ninguém pode destruir sem a sua permissão. Carl Jung não escreveu para agradar, ele escreveu para despertar. E é isso que você fez hoje. Você abriu os olhos. Agora não feche as pálpebras. Não finja que não viu o que viu. Não se traia neste exato momento, porque há algo que ninguém diz, mas você vai entender a partir de agora. O verdadeiro poder não é que o mundo te respeite, é que você não precise mais disso. Se este vídeo mexeu com uma única fibra dentro de você, quero que faça algo. Não por mim, por você. Deixe esta frase nos comentários. O que você tolera te enterra. Coloque, escreva, grite em forma de palavras que você não vai mais engolir mais veneno com um sorriso. Que você não vai mais negociar sua paz para comprar afeto barato. E se você quer mais conteúdo como este, sem filtros, sem máscaras, onde a psicologia se torna uma arma para te libertar, inscreva-se. Não por mim, por você. Porque cada vídeo será mais uma bala contra o que está te matando em silêncio. Aperte o botão e ative o sininho. Aqui não há motivação vazia, aqui há verdade. E isso, em um mundo barulhento, vale ouro. E agora, desligue este vídeo, mas não desligue o que acabou de acender dentro de você. Ande diferente, olhe diferente, tolere menos, viva mais. Porque lembre-se, quem acorda nunca mais dorme. Até a próxima sombra, ou até que você decida enfrentá-la.